A política se agita, claro, com a decisão do União Brasil de desembarcar do governo. Os bastidores agora, direto de Brasília, com Vitória Bel. Oi, Vitória, você conversou inclusive com o vice-presidente do partido, ACM Neto. Quais são as informações? Quando haverá esse desembarque? O que já se sabe? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a gente conversou com a ACM Neto mais cedo e ele confirmou justamente que o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é filiado à União Brasil, precisa deixar a esplanada dos ministérios até o dia 30 de setembro. No momento que a gente conversou com ele, ele ainda não sabia qual seria a posição do ministro, se ele ia escolher permanecer no governo ou sair do governo, ou permanecer e ser expulso do partido, mas ele ainda ia dialogar com o ministro Celso Sabino no dia de hoje. A gente tem uma expectativa que esses resultados e essa posição de Celso Sabino possa sair nos próximos dias. Lembrando que essa posição de quase obrigar Celso Sabino a sair do governo é diferente da posição que o partido tem tomado em relação aos indicados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os ministros Valdez Góes e Frederico Siqueira, que não são filiados à União Brasil, não vão precisar deixar o governo. E o ACM Neto disse justamente que Davi Alcolumbre tem uma licença para que ele permaneça com esses indicados nos ministérios, justamente para manter uma harmonia no Senado. Davi Alcolumbre justificou, ou melhor dizendo, o ACM Neto disse que o partido estava numa situação de constrangimento no governo, principalmente depois que o presidente Lula fez aquela chamada aos ministros de fidelidade à gestão dele. E a ACM Neto disse que então já não dava mais para sustentar essa relação por mais tempo. A posição da União Brasil, inclusive hoje, ela foi endossada pela sua executiva nacional. Ontem, o presidente Rueda, ao lado do presidente do Progressista, senador Ciro, eles anteciparam esse anúncio de afastamento da base do governo e hoje, na discussão nossa interna, isso foi confirmado. É claro que a gente não está aqui colocando faca no pescoço de ninguém, esse não é o nosso propósito, mas o partido tinha que assumir uma posição muito clara. A posição do partido é essa. Não vai admitir que nenhum filiado à União Brasil ocupe cargos no governo federal. E a ACM Neto ainda disse que o presidente Lula pecou, nas palavras dele, em não tentar estabelecer uma relação com a presidência, com a liderança do União Brasil, logo no início do governo. Ele disse que Lula focou apenas numa gestão para a esquerda, em alianças dentro do próprio PT, se fechou e acabou não abrindo o diálogo para que outras legendas pudessem participar de agendas do país. Vamos ouvir um trecho. Nós não entramos no governo. Em nenhum momento, a União Brasil assumiu posição de fazer parte da base do governo. Inclusive, o próprio governo, acho que falhou, pecou, né? Demorou muito para chamar o presidente do partido para dialogar. Nós nunca fomos ouvidos em relação à agenda para o país, à agenda do Congresso. O governo é um governo do PT, para o PT, pelo PT. O governo Lula III é o governo mais fechado e voltado para o próprio partido do que as outras edições que Lula governou o Brasil. Então nunca houve esse desejo de avaliar qual seria o melhor rumo para o país, de discutir uma agenda de reformas que poderiam tranquilamente contar com o apoio da União Brasil. E aí também a ACM Neto disse que uma parcela pequena do partido é que ainda segue apoiando Lula, que é uma parcela residual, nas palavras dele. E eu questionei justamente ele sobre a possibilidade de diretórios estaduais do partido no ano que vem serem liberados para apoiar o candidato à presidência que for ali melhor para a realidade local, sendo ele Lula ou sendo um candidato de oposição. E a ACM Neto disse justamente isso, que ele acredita
acredita num alinhamento do partido, inclusive junto com o PP, que agora ambos formam uma federação, em torno de uma candidatura de oposição, inclusive em diretórios dos partidos no norte e no nordeste do país. E perguntado aí também sobre uma possível candidatura própria do União Brasil, ele citou, claro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como um pré-candidato à presidência, mas disse que esse nome da direita ainda precisa ser construído em conjunto com outros partidos e disse que, é claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve participar dessas conversas. Eu acho que não é possível você começar uma construção com imposições e nem vetos. Então, se você está querendo construir uma ampla frente que envolva forças políticas do centro à direita, você primeiro precisa definir critérios, ter uma linha de definição de qual é o melhor perfil do nome. Claro que tudo tem que ser avaliado, aprovação, rejeição, aceitação nos estados, agregação de partidos, tudo isso vai ser importante. O ex-presidente Bolsonaro é uma figura que tem densidade política, eleitoral e liderança nesse campo. Vai ser possível construir uma candidatura sem dialogar com ele? Acho que não, acho que é preciso dialogar, sim. E a gente lembra que o União Brasil e o PP, juntos nessa federação, formam a maior bancada do Congresso Nacional, que agora deixa de ter, já tinha pouco, agora deixa de ter compromisso com o governo Lula. Tiago. Excelente. Vitória trazendo a palavra de ACM Neto, um cacique importantíssimo do União Brasil e que também tem aspirações políticas para o ano que vem. A gente vai acompanhar, você volta daqui a pouquinho. Quero saber das nossas comentaristas, Deise Silcari aqui nos estúdios e Dora Kramer. Começo por você agora, Deise. Em relação a todas essas declarações de ACM Neto, ele fala da participação do partido na eleição do ano que vem, que a direita precisa construir um caminho com um nome, com a participação de uma certa maneira, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, sobre os integrantes do governo que são do União Brasil, acho que aí já há uma decisão que ou eles saem ou serão expulsos, né? Exatamente. O União Brasil já firmou posição em relação a isso, mas o que me causou um pouco de estranhamento na fala do ACM, e tá ok, ele tem que fazer isso mesmo, mas é o fato dele ter mencionado ali que o União Brasil nunca foi o governo, né? Ocupou ministérios, né? Agora está chegando o período eleitoral aí e está se posicionando novamente. Tem alguns nomes ali dentro do partido que já querem sair para uma candidatura para a presidência da República, mas aí ignorar que o União Brasil não teve ali os seus ministérios me pareceu um pouco de forçação de barra, para a gente pegar num tom um pouquinho mais baixo aqui, mas fato é que ele deixou muito claro, ou sai ou vai ser saído. Eu falei cacique, né, Dora? Cacique era mais o avô dele, né? Os dois, né? Porque ele herdou, tanto é que se chama ele, hoje a gente chama ele de neto, né? Porque ele é neto do Antônio Carlos Magalhães e sobrinho do Luiz Eduardo Magalhães, que era filho do ACM e foi presidente da Câmara e seria o candidato do Fernando Henrique Cardoso à presidência, a sucedê-lo, mas morreu de infarto muito precocemente. Bom, Neto fala isso de não sair do governo. Agora, engraçado, nunca estivemos do governo. Gente, levou 2 anos e 8 meses para perceber que nunca estiveram no governo e pedir para os 2 ministros desocuparem a vaga. Esse é um ponto, né? O outro ponto é que o presidente da federação, o Antônio Rueda, diz que, olha, exigimos a saída de todos os que estiverem mandatos eletivos. Sabe quantos são? 2. E os outros que estão lá pela Caixa Econômica, pela Codevasf, por toda a administração? Se a gente for fazer um levantamento, te garanto que vamos encontrar muita gente indicada, que não precisa ser filiada ao partido, não precisa ter mandato eletivo, como de resto não tem, só esses 2 ministros, e aí fica tudo. Gente, é um cinismo que eu vou te contar. 2 pessoas, estamos falando desse desembarque, estamos falando de 2 pessoas que ainda não saíram, provavelmente vão sair.
mas do restante da ocupação, porque não precisa ser filiado. O político indica, coloca lá uma pessoa de sua confiança e essa pessoa faz o que o político quiser. Tenha ele mandato eletivo, seja ele filiado ou não ao partido. É isso.